Mas eu gostei muito dos meus pincelzinhos coloridos. Eu sou Alguém feliz. perguntou sobre os pincéis que emulam óleo também. Sim. Olha, de novo, eu tenho alguns pincéis aqui que tem textura. E aí, pera, só 500. Isso, ó, nós. Eu tenho alguns pincéis de textura que eu quero brincar com as texturas e com as opções de variação de cor neles. Existem alguns pincéis que importam bem, tá? E existem pincéis que não vão importar tão bem assim. Esses pincéis que não importaram tão bem, eu super recomendo você vir e dar uma cutucada nas configurações. Mexer na curva de pressão, mexer na textura, até eles ficarem do jeito que você quer. O problema de pincel que simula óleo é que é o seguinte, eu conheço pintores de óleo, tá? Que eles trabalham em tipos de pincelada radicalmente diferentes. Então, quando você fala pincel óleo, qual a estética do óleo que você está procurando? Para mim, esses pincelzinhos texturizados que eu fiz, esses que eu falei que tá lá no meu pacote de pincel, está dando o efeito de óleo que eu quero, tá? Eu tenho conseguido um efeito bem legal com ele. Deixa eu inclusive mostrar o thumbnail dessa live. Foi pintada com esses pincelzinhos de textura que eu fiz exatamente para testar eles. Deixa eu mostrar o resultado aqui, ó. Ó. E eles deram bem uma sensação de ala-prima. Eu fiquei bem feliz com eles. Olha a textura no fundo, tá? Eu quis que tivesse um pouquinho mais ainda de variação de cor. Então a gente colocou uma curvinha aqui para ter um pouquinho mais de quente-frio, sabe? Mas no geral fiquei bem satisfeita com as manchas de textura que esses pincéis fizeram. Então, o que eu recomendo, se você vai fazer essa simulação de pintura a óleo no Clip Studio, vai atrás do pincel e configura ele para ele ficar do jeito que você espera. Um dos pincéis que eu mais sentia falta, que eu estava comentando, né, é esse Ranger Bristol aqui. Eu gosto muito desse Ranger Bristol para ele fazer tipo fio de cabelo, sabe? Dava para fazer uns fios de cabelo bem pinceladões, dava para fazer pétala de flor. Eu gosto muito dessa mancha. E se eu desligar a textura, se eu voltar esse pincel como ele foi importado, ele é um pincel de arte final quase que padrão. Então, quando eu consegui restaurar essa texturinha nele, essa sensação de que ele não tá 100% carregado de óleo, eu fiquei muito feliz. E eu fiz a configuração dele de mudar de cor também. Então ele fica ainda mais parecido com esse lance que eu comentei. Olha como é que dá umas pinceladas massas, saca? Olha como é que tá dando uma textura legal. Então assim, eu fiz esses pincéis para a estética de óleo que eu gosto. Experimenta, vê se funciona e dá uma cutucada que tem outros pincéis muito bons, muito competentes de Clip Studio. Tem o problema da variação de tamanho. Veja como é que você vai lidar com ela. Essa é a minha principal recomendação. Mas é isso. Clip Studio do Pinto Pequeno. É isso. Sula, qual é teu brush preferido? Pode fazer um top 5, vai. Tá. Daí não escolhe o marido. Tá bom. Não escolhe o filho, né? Exato, não escolhe o filho. Tem que amar todos os filhos iguais. Tá, olha só. Os pincéis que eu mais uso. Eu acho que se eles são os pincéis que eu mais uso, eles são meus favoritos de algum jeito. Esse Square Blocking é a forma como eu faço. Deixa eu botar uma cor que vocês conseguem enxergar. Ele é a minha principal ferramenta, tá? Eu uso muito esse pincel. Ele é basicão. Ele é um desses pincéis que vem lá da época do conceptart.org. Ele é pau pra toda obra. Esse pincel é fantástico. Uso muito lapisinho, né? O pincelzinho básico de esboço. Eu gosto muito dele para fazer detalhe também. Ele fica com uma cara um pouquinho mais natural do que só usar o pincel redondo, mas uso muito o pincel redondo. Então o pincelzão redondo básico do Photoshop tá aqui. Ele é também pau pra toda obra, muito bom. Para fazer cabelo, esse Painterly OG, né? Aqui, ó, Painterly OG de original, se vocês estão se perguntando. Ele é um pincel que eu uso para fazer muito essa coisa da direção da pincelada, tá? E na hora de usar um pincel macio, eu costumo evitar de usar o aerógrafo puro, porque eu acho que ele é muito macio. Eu uso esse pincel chamado Casca de Árvore, que ele é a minha sensação do aerógrafo, mas com um pouquinho mais de ruído. Eu acho que ele encaixa um pouquinho melhor na minha estética. Esses são os pincéis que eu mais uso, tá? Agora os pincéis que eu menos uso... Não, os pincéis que eu uso menos. Menos uso é ótimo, né? Menos uso eu nem sei.
A gente nem pensa sobre isso. Mas os pincéis que eu uso menos, mas que ainda uso com uma frequência boa, tá? Everything Ever, também um pincel clássico da época do conceptart.org. Esse pincel, ele é ótimo para fazer essa sensação do pinceladão, para amaciar umas bordas, para colocar umas texturas no lugar que tá faltando. Fantástico, super recomendo, tá? Esse pincel de folhagem, ele é um square blocking modificado, mas ele faz essa mancha aqui, ó. Quando você aprende a usar esse pincel, tipo, ó, a gente vem aqui e faz movimento circular com ele, dá para pintar umas árvores e uns arbustos, principalmente lá no background, que você não se preocupa muito, é só para popular o background, muito rápido, sabe? Então, adoro esse pincel. Deixa eu pegar aqui, claro, na verdade, aqui. Isso, ó. Então, para fazer aqueles estudos rápidos, para pintar essas grama, mato, moita, uso demais da conta, tá? Mas, de novo, ele tem uso específico, então eu uso muito, exceto quando eu não tô usando. Deixa eu ver o que mais aqui. Para fazer ruidinhos e textura, tá? Tem o meu pincelzinho de esponja. Onde é que ele tá? Aqui, ó. A esponjinha clássica. Ela é muito boa para fazer textura também. Então, quando eu preciso só dar aquela arranhadinha, tipo, na pele da pessoa, quando tem aquele brilhinho não pode ficar 100% liso, dá-lhe esponjinha no brilhinho, tá? Então, gosto muito da esponjinha. E tem esse guache a gogô, que é aquele pincel texturizadinho que eu mostrei pra vocês. Foi. Ai, meu Deus. Que nome engraçado. Culpa do Caio, é isso. Mas, ó, é um pincelzinho de guache, ele é uma delícia também pra colocar textura e fazer aquelas pinceladinhas mais marcadas. Então, meus 5 principais são aqueles. Esses aqui eu uso bastante. Pro pessoal que gosta dos meus estudos, lá no fundo dos meus estudos tem esse pincel aqui, que ele chama Background Colorful. Ele é para blocar fundo. Ó, então, se você aperta ele um pouquinho, ele mancha um pouquinho menos e ele constrói uma textura interessante. Lembra que eu falei que trocar a cor da pincelada às vezes tem sua utilidade? Esse pincel, a cor da carimbada, né? Esse pincel, ele troca a cor da carimbada. Então ele faz umas carimbadas coloridas. Mas eu acho que ele dá uns fundos aleatórios bem bonitos. Dá pra fazer umas composições massa com ele, sabe? Então eu gosto muito de fazer aqueles fundos dos meus estudos com esse pincel. Eu também uso bastante. Ficou faltando algum? Quando eu faço arte final, tem esse G-Pen 2 aqui, ó. Esse G-Pen, ele é uma tentativa de fazer o pincel de arte final do Sai. Não é 100%, mas é 90%. Quando eu preciso fazer arte final mesmo, eu volto pro Sai. Ele é 100% digital, 100% pincel redondo, sem transparência, só variação na pressão. O Sai ainda tem uma resposta à pressão um pouquinho diferente, que eu sinto falta de vez em quando, mas é o pincel que quando eu quero fazer arte final 100% lisinha, é nele que eu vou. Eu acho que é isso. Dos pincéis que eu mais uso, com certeza é isso. E aí tem os pincéis que eu uso menos, né? Que tem aqueles pincéis tipo, eu vou pintar maçã. Tem aí esse pincel aqui que faz textura de maçã, kkk, e a gente pega e usa, sabe? Então é por isso que eu tenho essa quantidade de pincéis. De vez em quando, tem essa coisa assim, ó. Quando... Eu evito usar essa explicação, porque ela é muito mais baseada na intuição do que num padrão que você consegue repetir. Mas quando estavam me ensinando teoria da cor, o pessoal falou assim, ó, de vez em quando você vai colocar uma cor na tela e é quase como se você tomasse um choque. Não é essa cor, saca? Tipo, não é isso, muda. E essa sensação de tipo, não é isso, ela também acontece com a mancha do pincel. Então, de vez em quando, eu faço uma pincelada e, cara, absolutamente errada. Não é isso, não é essa textura, não é essa densidade, não é nada disso que eu quero. Quando eu entro nessas crises, que eu acho que é um pouquinho de paranoia, mas a gente não vai falar sobre isso, eu tenho esse monte de texturas para experimentar, certo? Então esse monte de textura é muito mais por causa dessa sensação de, tipo, fiz uma pincelada, ela sentiu errado. Tipo, não é isso, saca? Só não é isso. E aí eu posso brincar com texturas diferentes. Eu tenho opções para brincar com texturas diferentes, certo?
Mas é isso. Esse lance do você fazer a pincelada e tipo, a cor tá errada. Quando você descobre essa sensação que eles estão descrevendo, você sabe exatamente do que eles estão falando. Nós, o que mais? Agora tem mais pergunta? Vamos lá.